Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Para você que ainda não me conhece, eu sou Pedro Kelly. Nós ministramos aqui no Ministério Reconciliados com Cristo aos domingos, como hoje, ao vivo, pela internet, né? Nos nossos canais, o YouTube Pedro Kelly RCC e no Facebook Pedro Kelly. Se você ainda não está inscrito ou inscrita nos nossos canais, inscreva-se, clique no sininho para que você seja avisado de nossas publicações e dessa maneira você nos ajude a fazer a palavra correr. Também temos a nossa rádio virtual 24 horas no ar, nosso aplicativo já está lá na Play Store. Você entra na Play Store e digita assim, Rádio RCC. Baixa o nosso aplicativo e começa a ouvir. Nós estamos em caráter experimental, temos diversos gêneros já tocando, temos, claro, a palavra também. E o tema da semana você pode ouvir na rádio todo dia, né? Porque depois que ministramos, esse tema, depois de editado, ele vai para a rádio também. E toca na rádio meia-noite, meio-dia e às 20 horas. São 3 horários para que você possa ouvir o tema da semana na rádio RCC. Bem, hoje, por que sentimos medo? Quero dar aqui as boas-vindas a todos vocês que estão conectados conosco e já entramos no tema. Por que sentimos medo e como combatê-lo? Essa foi a palavra que eu creio que Deus nos instruiu para a gente compartilhar no dia de hoje, diante de tantas coisas que estamos vivendo, diante de tantas situações que estamos vivenciando, diante de tantas dificuldades que muitas pessoas estão passando, diante de tantas situações difíceis que estão se manifestando na vida de tantas pessoas, pessoas desempregadas, pessoas que estão com enfermidades emocionais, pessoas que estão, por causa disso, adquirindo enfermidades físicas no seu corpo físico, pessoas que estão vivendo em dificuldade com suas famílias, outras pessoas com seus trabalhos, né? E, por outro lado, nós queremos mostrar isso com um outro ângulo, um outro aspecto, porque é uma oportunidade para que você possa desenvolver-se cada vez mais como um Deus que você é. Não existe nada nessa terra que possa parar você. Só existe uma dificuldade aí que você precisa vencer, que é a batalha que está na tua mente. A nossa mente é um campo de batalha. Eu repito e digo uma e outra vez isso aqui. Toda a manifestação que está ao nosso redor primeiro passou pela nossa mente. Se você fizer um exercício de vida, de lembrança e recordação, você vai ver que a situação que você está vivendo hoje, você em algum momento chamou a existência com a tua mente e com a tua boca. Você pensou, você idealizou, você viu esse quadro, você acabou trazendo à existência aquilo que não existia, como se já fosse, assim como está escrito em Romanos capítulo 4, 17, eu acho. Eu não vou afirmar não, porque eu não tenho certeza, mas como eu tenho a Bíblia aqui, nós chamamos a existência as coisas que não existem como se já existissem, porque nós temos esse poder como deuses que nós somos. Então, a nossa ministração visa trazer uma orientação espiritual, né? Romanos 4,17, de verdade. Chamamos as coisas que não são como se já fossem. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente fala. E esse tema que fala sobre o medo, essa ministração, ela vai abrir o teu entendimento. Ela vai te ajudar a reinar em vida nessa área. Ela vai abrir teus olhos espirituais para esse assunto e vai te ajudar a dominar, vai te ajudar a caminhar com isso, porque na verdade, nós nunca nos livraremos do medo enquanto estivermos vestidos por um corpo de carne.
não nos livraremos dele 100%. Nós podemos aprender a controlá-lo, podemos desenvolver um entendimento a tal ponto que nós percamos o medo em relação às situações que estão por aí. Você vai ver no decorrer dessa ministração de hoje que certamente em algum momento, algum grau de medo te assola e te perturba também, assim como a mim. Por que a gente sente medo? Você já se fez essa pergunta? E como é que a gente deve fazer para controlar isso? Porque o medo às vezes atrapalha, o medo é uma coisa tremenda. Há pessoas que sofrem muito, por não saberem lidar com isso, ou por não conhecerem esse assunto, por não estarem informadas a respeito desse assunto. Então, as situações da vida da própria pessoa e da vida que está à volta da pessoa sugere medo, sugere susto, sugere espanto noturno. Lembra que o salmista falou? O espanto noturno sugere dardos inflamados na mente das pessoas. Então eu declaro a mente de Cristo ativada na tua vida, para que você possa receber essa palavra na sua integridade e que essa palavra possa te ajudar. Esse aqui é o propósito com o nosso ministério, te ajudar a reinar em vida em todos os momentos. Bem, primeiro, antes de mais nada, para que você possa entender como isso é que se manifesta, ou como é que isso se manifesta, o medo, porque para você aprender a controlar o medo, você precisa aprender como é que ele se manifesta. Agora, por que isso acontece? Então, existe aqui um comentário que eu quero fazer, que eu quero colocar como uma base, como um chão, para que você possa se apoiar no teu entendimento, claro, e a partir daí você possa compreender melhor. Nós temos duas naturezas para os mais antigos, isso é um assunto conhecido. Para os mais novos, isso é algo que você precisa conhecer e se convencer disso. Nós temos a natureza divina e nós temos a natureza humana. Nós temos a natureza espiritual, nós temos a natureza carnal. Nós temos a natureza sobrenatural e nós temos a natureza natural. Natureza natural, só eu mesmo para falar uma expressão assim. Portanto, se você compreende isso, nós somos um tesouro, quer dizer, um espírito, dentro de um vaso de barro, que é o homem natural, o corpo que nos veste. Portanto, nós temos duas mentes. Nós temos a mente carnal e nós temos a mente de Cristo, que é a mente espiritual. Nós temos, então, duas formas de pensar que sempre estão pelejando, sempre estão brigando. Onde é que você acha que se manifesta o que está escrito em Gálatas 5,17? Que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito porque são opostos. Isso é na mente. A mente espiritual, que é a mente de Cristo, milita contra a mente humana, que é a mente que raciocina, que é a mente razoável, que é a mente da razão, que é a mente que soma 1 mais 1 é 2, que é a mente que sabe que o gelo é frio e a água fervida é quente, que é a mente que dirige os olhos humanos, o paladar, o ouvido, o olfato, o tato, esses sentidos. É nessa mente que estão os 5 sentidos, na mente natural, que nos faz diferentes, dos outros tipos de animais. Nós somos, naturalmente falando, animais racionais. Essa é a nossa vantagem em relação a um gato, um passarinho, um cachorrinho, um boi, uma vaca, qualquer animal que você pense. Eles não têm o raciocínio, o uso da razão. O uso da razão não é espiritual. O uso da razão, ele habita na mente natural, na mente carnal, na mente humana. Então, duas identidades, duas formas de pensar, dois espíritos com E minúsculo, Um é com E maiúsculo, outro com E minúsculo, e esses influenciam nas nossas atitudes. Duas formas. Quando você raciocina pela mente carnal, você age
carnalmente. Quando você raciocina pela mente espiritual, você anda em espírito. É assim. Bom, duas identidades. Tudo isso somos nós. Então, para entender sobre o medo, abençoados, é necessário conhecer essas duas naturezas. É necessário que você divida essas duas naturezas. Por quê? Para você não fazer confusão, né? Porque o medo se manifesta na identidade natural, tá bom? Então, a partir de agora, você compreenda, por favor, que nós começamos a falar de algo que se manifesta na mente natural, no humano, no homem, no ser, pessoa humana. É aí que se manifesta o medo. Não é na identidade espiritual. Por quê? Porque a identidade espiritual é perfeita. Colossenses 2,10. Nele, em Cristo, estamos completos. Hebreus 10,14. Nele fomos aperfeiçoados. Efésios 1,3. Estamos abençoados com todas as bênçãos, não falta nada. Isso é a identidade espiritual, porque a identidade espiritual é a mente de Cristo. Então a identidade espiritual não tem medo. A identidade espiritual não sabe o que é isso. A identidade espiritual não conhece pobreza, não conhece doença, não conhece o medo, não conhece o fracasso, porque a identidade espiritual é divina. Entendeu? Então, o medo é relativo à identidade natural. A identidade espiritual é Cristo em você. E Cristo não sente medo. Então, já a partir daqui, você pode deduzir que os que ensinam esse negócio de cura espiritual estão equivocados, porque o espírito está perfeito. O que precisa de ajuda é você dominar a carne. Para você dominar a carne, você tem que ativar o espírito. E é isso que as nossas palestras e ministrações propõem. É a isso que estamos nos propondo, né? Então, quando nós falamos sobre o medo, estamos falando de um sentimento. Diga comigo aí, sentimento. Sentimento. É algo que você sente. E se você sente, é porque é produzido em algum lugar. Porque o sentimento, todo sentimento em uma pessoa, ele é sustentado por uma crença. Não confunda com relação com Deus. Uma crença, a pessoa acredita em determinada coisa e aquilo cria naquela pessoa um sentimento, né? Então o medo é um estado emocional, por exemplo. Né? O medo é um estado que se manifesta e mexe com as emoções das pessoas. Esse estado emocional é criado na mente natural, na mente que é afetada pelas notícias, pelos acontecimentos do teu passado. Então existem diversos tipos de estados emocionais diferentes. Por exemplo, na vida de um ser humano pode estar alegre, isso é um estado emocional, causado por um determinado tipo de crença. Aconteceu alguma coisa, o Flamengo foi campeão, a Cleia ficou alegre. Por quê? Isso é um estado emocional que foi causado por um determinado motivo que mexeu com as emoções dessa pessoa. E teu corpo reage, ele responde de acordo com o estado emocional que você está naquele momento. Por isso que existem momentos em que estamos alegres, por um estado emocional, porque provamos uma comida gostosa, porque nossa relação amorosa vai bem. Isso cria um estado emocional. A pessoa acorda alegre, cantando, com os olhos um pouco mais brilhando, com a pele um pouco melhor, para os que passaram uma noite de romance com seu cônjuge aí, como deve ser. Isso cria um estado emocional. Por outro lado, também
o estado emocional que é causado por algum tipo de falha, de fracasso, por algo que não deu certo. Então o cérebro da pessoa ativa uma série de componentes aí, de compostos químicos no corpo da pessoa que provoca essas reações. Que são reações. Por exemplo, eu falei de uma pessoa alegre, a pessoa que está contente, a pessoa está com os ombros levantados, a pessoa gesticula, a pessoa fala um pouco mais alto. E aí, tudo bem? Hoje tudo bem? Caramba, que dia bonito, né, que está fazendo. Cara, como eu sou feliz, como tudo está bem. E afeta o ambiente essa pessoa, você nota. Por outro lado, quando chega uma pessoa que está vivendo um estado emocional que não é alegre, por exemplo, que ela está triste, você nota que ela está olhando para baixo, o tom de voz dela vai baixando um pouco, ela começa a falar baixo, os ombros caem, ela fica um pouco curvada e a reação dela já é aquela reação. E aí, tudo bem? Tá mais ou menos, né? Tá assim. Você nota que os olhos da pessoa mudam, que a expressão facial muda, que os ombros da pessoa já não estão assim, né? Por quê? Porque naquele corpo o cérebro produziu alguns agentes químicos que fazem com que a pessoa reaja de acordo com o estado emocional. E o medo é um estado emocional, sabe? Então, o teu cérebro, por exemplo, às vezes, quando você sente medo, ele ativa uma química dentro do teu corpo e você fica respirando mais ofegante, os músculos mais contraídos e você está prontinho, ou para encarar, ou para brigar, lutar, ou para sair correndo. Esse é o mecanismo do medo que faz agir em todo o corpo. Agora, o medo é um sentimento, mas é também um sentimento necessário na vida de todo mundo. Existe o medo bom, podemos chamar assim, e existe o medo ruim. Por exemplo, a prudência é um tipo de medo ligado ao medo bom. Se você é prudente, bom, hoje eu vou sair. Como é que está a temperatura? Como é que está o clima? Tem umas nuvens, começou a ventar, a temperatura baixou. Bom, então é prudente eu levar um agasalho. Isso nasce de um determinado tipo de medo. A prevenção é um tipo de medo. Vamos embora? Vamos para a praia? Vamos. Trancou a porta? Trancou. Estacionou o carro no lugar seguro? Estacionou. Trancou o carro? Acionou o alarme? Isso é prudência. A prudência é gerada também por um tipo de medo. Quando você faz o seguro do teu carro, por quê? Porque você tem, em algum momento, um tipo de medo. É um sentimento de você chegar no estacionamento e não encontrar mais o teu carro, né? Então você faz um seguro da tua casa, de outras coisas também. Uma coisa interessante, o medo, assim como a ansiedade, são sentimentos fundamentais na vida de qualquer ser humano. Sabia? Eles são importantes, são fundamentais. Agora, o grande detalhe, ou seja, a arte de você viver bem, é mantê-lo em seu lugar, mantê-lo controlado. Normalmente, antes de surgir o medo, aparece um estímulo, né? Porque o medo é um sentimento. Para você sentir medo, você tem que ser estimulado. E o estímulo para o medo é a sensação de ansiedade e a sensação de insegurança, né? Por exemplo, o medo de altura. Tem pessoas que não podem chegar num parapeito de varanda, porque elas têm medo de altura. Então, quando é que o medo é considerado uma fobia? Quando ultrapassa os níveis de controle, quando começa a fazer mal fisicamente, quando ultrapassa os limites, né, que a patologia definiu aí, quando começa a tirar o sono, quando começa a fazer você ficar pensando naquilo o tempo todo e afetar o bem-estar da pessoa. Aí ele é considerado uma fobia. Então eu estou começando a explicar por que sentimos medo
e como controlar o medo, né? Essa é a ideia. Eu vou te dar aqui uns exemplos bobos de medo e talvez você vá rir agora, beça, porque talvez você sinta isso aqui que eu vou falar aqui nos seres humanos, né? Medo de palhaço. Você já ouviu alguém dizer que tem medo de palhaço? Quando vê num filme assim, às vezes filmes de terror usam a figura de um palhaço. Por quê? Porque isso é um tipo de medo que é desenvolvido por alguns seres humanos. Tem medo de palhaço, medo de gato, medo de tomar banho. Tem gente que tem medo da sogra. Bom, isso também não... Medo de altura, medo de elevador, né? Medo de ficar trancado dentro de uma sala pequena, de um elevador, medo de que alguém toque em você, né? Medo de ter medo. Medo de ficar pobre. Tem gente que tem medo de ficar rico, com muita manifestação e não saber o que vai fazer com aquilo. Então existem vários tipos de medo, que alguns são até meio que inexplicáveis assim, que o ser humano sente. Quer ver uma coisa? Timidez. Timidez é um tipo de medo. Que tipo de medo? É um grau de medo que aparece em situações sociais. A pessoa é tímida. Aí ela chega no ambiente e ela fica com vergonha, em que quando ela chega, naturalmente, todo mundo vai fazer assim, ó, e vai virar as câmeras para a sua chegada. E essa pessoa ruboriza com isso. Então ela é tímida quando a professora chama para fazer uma apresentação lá na frente, a classe toda, inclusive a professora ou o professor vão estar olhando, e eu sou tímido. E aí o tímido é um tipo de medo que se manifesta em uma situação social. Não é à toa que está escrito por aí em algum lugar na Bíblia que os tímidos não herdam o reino de Deus. Por quê? Não quer dizer que perdeu a salvação, porque herdar o reino não tem nada a ver com a salvação espiritual. Herdar o reino é viver bem aqui. Então, quando você entrar num elevador, quer quebrar a timidez, que você é tímido ou tímida, quando você entrar no elevador, falei, boa tarde. Aí todo mundo vai te olhar e aí você vai intimidar as pessoas. Mas fale alto, não fale assim, bom dia. Ninguém escuta. Tem que falar, bom dia, bom dia. Chegou numa sala, num consultório onde você vai ser atendido, bom dia. Chegou num lugar, bom dia. E mantenha essa postura, vença isso e você vai ver como é que isso começa a girar a coisa a teu favor. E as pessoas vão te olhar assim e vão normalmente te responder, a maioria, né? Porque existem os mal educados e as mal educadas que não vão responder, não importa, porque você está fazendo uma terapia que está te ajudando a vencer essa timidez, entendeu? Primeira coisa que você tem que fazer, chega num lugar, bom dia, não precisa olhar para ninguém, fala alto em geral, bom dia, boa tarde, e você vai começar a ver como é que é engraçada a reação das pessoas, porque quando você chega e fala num determinado tom de voz, bom dia, você já meio que se impôs com a tua presença. E aí todo mundo já te olhou e pronto, passou aquele momento em que você tem vergonha de chamar a atenção. E assim vai, né? Olha um tipo de medo. Quando você está devendo alguma coisa no banco e o telefone toca, né? Aí você olha aquele número, código 11, código 43, código 85 e tal, e você sabe, caramba, o que é isso aqui? E às vezes você desliga ou não atende ou vira o telefone e aí alguém pergunta, quem era? Não, não é nada, não, é engano. Tal. Por quê? Porque isso é medo. De quê? Medo de dar uma resposta para aquela pessoa que está te cobrando. Entendeu? Isso é um medo, um tipo de medo também. Medo de fazer uma prova. Vai fazer uma prova e a pessoa fica... aquela ansiedade, aquela insegurança. Medo por causa da falta de vivência, medo por causa da falta de conhecimento em situações de um jeito ou de outro, medo de já ter, por não ter amadurecimento suficiente para ter passado por aquilo. Então, é normal sentir medo, porque tudo que eu falei aqui eu sinto, e já passei, eu passo, e você também. É normal sentir medo.
Abraão. Sabe quem foi Abraão? Abraão é conhecido como pai na fé. Imagina que personagem, Abraão. Abraão, que Deus disse para ele, Abraão, sai daqui, vai para lá, e ele não perguntou nem no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, se estava certo ele fazer isso ou estava errado. Ele não perguntou a esposa, ele não perguntou a sogra, ele não perguntou os filhos, ele não perguntou a ninguém. Ele falou, vamos embora, porque Deus falou aqui comigo que a gente tem que sair fora daqui. Vamos embora, vamos fazer a mala e tchau. E saiu, foi para outro lugar, e de repente os vizinhos de Abraão ficaram pensando assim, Abraão é maluco. Abraão sempre foi daqui, ele cresceu aqui, jogou bola de gude aqui, soltou pipa aqui, cresceu, estudou na mesma escola que todo mundo aqui, se formou com todo mundo aqui, trabalha no mesmo emprego que todo mundo, e de repente ele vira as costas e vai embora porque disse que Deus falou com ele, que ele era abençoado, que ele está se achando melhor que alguém. Então Abraão, quando você ouve falar de Abraão, caramba, esse cara é fenomenal, como dizia aquele lá que morreu, né? Abraão mentiu. Mentiu por quê? Por medo. Abraão transou com a empregada por medo de não acontecer uma coisa que Deus tinha dito para ele que ia acontecer, que ele ia ser pai de um garoto. Aí ele falou, caramba, minha mulherzinha já não tá muito animando ninguém para nada, né? Como é que essa mulher vai engravidar com 90 anos? Ele se deixou levar pela sua própria carne. Em outro lugar ele mentiu, que ele estava numa terra estranha, e ele disse que a Sara não era mulher dele não, era irmã dele, porque ele ficou com medo do pessoal fazer uma besteira lá qualquer com ela, e assim se respeitaria mais. Ele mentiu aí. Abraão mentiu porque estava com medo. É normal você sentir medo. Elias, sabe quem foi Elias? Aquele lá dos profetas, de mais de 400 profetas, que fez cair fogo do céu e matou todo mundo e depois mandou degolar os profetas todinhos lá. Tá? Imagina que poder de um cara desse. Os homens ficaram orando ao Deus deles lá, orando o dia inteiro, não aconteceu nada. Elias se aproximou, mandou colocar mais água e diz assim, agora eu vou orar ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos exércitos, e vai cair fogo do céu. E diz que o fogo caiu, consumiu aquilo tudo, queimou a água que estava ao redor, foi uma explosão tremenda. Imagina, o povo devia olhar Elias e falar, não mexe com esse cara não, que ele tem umas conexões aí que são fortíssimas com o céu. Não é? Aí depois a Jezabel soube que Elias estava fazendo essa confusão toda lá e mandou um recado, fala para esse tal de Elias que eu vou matar ele. Jezabel sozinho. Sabe o que Elias fez? Com medo, fugiu e foi se esconder numa gruta. Você conhece essa história? Então Elias sentiu medo, mesmo depois de ter vencido uma batalha daquela. É normal sentir medo. Davi tinha matado Golias, tinha recebido a herança, tinha feito aquilo tudo lá. Sabe quantos anos ele ficou fugindo do rei Saul? 13 anos com medo. Foi se esconder também numa caverna. Você sabe essa história, né? Também. Moisés fugiu também. Moisés, esse do cinema, que fizeram um filme aí há pouco tempo, né? Que os mandamentos, que o povo sacou do Egito, que poder tremendo de tocou na água, a água abriu. Tocou na rocha, saiu água, e para o povo beber, e aquele poder todo de Deus se manifestando ali. Moisés, quando matou o egípcio, fugiu para a terra de Midian, se escondeu porque estava com medo de Faraó. É normal sentir medo. Paulo, grande apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele fugiu com medo. Quando que Paulo fugiu com medo? Você não conhece a história que está em Atos? O apóstolo Paulo estava pregando e diz que ele falava mais do que o Pedro Kelly, porque já era 2 da manhã, mais ou menos, e aí aquela casa estava cheia de gente, pendurada por todo lado, mas aí houve lá alguém que queria assassinar o apóstolo Paulo. Os seguranças de Paulo, os discípulos dele, desceram ele pela janela do 2º andar, dentro de um cesto. Fugiu, saiu fora pela janela, porque estava com medo do ataque que ia acontecer ali. O apóstolo Pedro fugiu, os demais também, depois não se ouve mais falar deles, depois da crucificação, com medo de quê? Dos romanos, medo dos religiosos, e negou. Você estava com ele? Não, eu não estava não estava lá não. Medo, isso é algo que está na carne, e carne todo mundo tem, todo mundo sente medo. Quem tem
tem medo? Já diz o ditado popular aí. Porque o medo é uma coisa natural. É uma coisa que eu já te expliquei no início, é um sentimento que se manifesta no teu corpo natural. Como é que você combate o medo? Número 1, primeiro ponto para você combater o medo: aceitar que você tem medo. Esse é o primeiro ponto. Não, eu tenho medo. Medo de quê? Eu tenho medo de entrar no mar e ultrapassar aquela areazinha do quebra-mar, onde as ondas quebram. Eu tenho medo. Por quê? Porque o mar não tem cabelos, já dizia o profeta, né? Então, quando você está sem saber o que vai fazer, você não tem onde se agarrar se você está no mar e não sabe nadar direito. Então, esse é um medo que você tem que aceitar, sob o risco de morrer afogado. Então, a primeira coisa que você deve aceitar: eu tenho medo na minha parte humana, porque eu tenho duas identidades. Então eu tenho medo. É normal, não tem que ter vergonha de ter medo, porque o super-herói da televisão não existe, aquilo é ficção. Ele não tem medo, ela não tem medo, mas eu tenho. Por quê? Porque eu não sou o super-herói da televisão, eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então você primeiro tem que aceitar essa identidade que você tem aí. Segundo, como é que você trata e combate o medo? Cultiva outro tipo de pensamento, porque o medo se manifesta primeiro na tua mente. E antes de você sentir medo, você esteve pensando em algo ruim. Por que você tem que pensar em fracasso? Cultiva outro tipo de pensamento. Eu sei que você falhou na tua vida em algum momento. Eu também falhei em algum momento na minha vida. Mas por que eu tenho que ficar lembrando desse tipo de coisa? Por que eu não posso lembrar de pensamentos positivos, de dias felizes, de momentos bons, de alegria, de gozo, de sucesso, de conquista, que, se você for analisar, eles são em muito maior número do que os pensamentos, do que os acontecimentos ruins na vida de qualquer ser humano. Os acontecimentos bons são em muito maior número do que os acontecimentos desagradáveis. Sim ou não? Responda aí. Faça uma análise na tua vida. Você teve muito mais dias positivos do que dias negativos. Mas quando você começa a pensar com a mente natural, lembre-se que ela está programada para desagradar a espiritual. Então a mente natural tem a tendência de trazer à baila os pensamentos ruins. Não posso, não vou, não conseguirei. E se o carro capotar e cair da ribanceira? Por que o carro tem que capotar e cair da ribanceira? Por que você não pode chegar no lugar onde você vai chegar? Se isso já aconteceu muito mais vezes do que um acidente, não é? Mas por que lembramos em maior número das coisas ruins? Por causa de que isso se manifesta na mente natural. E a mente natural é diabólica. A mente natural, ela é carnal. A mente natural milita contra a mente espiritual. Então, quando você se convence das duas identidades e você está andando em espírito, quer dizer, se recordando de tudo isso, quando vier um pensamento ruim, eu estou fazendo bolo, mas será que eu vou conseguir vender tudo? Aí você, peraí, aquele dia eu vendi tudo e ainda recebi pedidos para amanhã. Não foi assim? Foi. Então, fique cultivando esse tipo de pensamento e você vai pouco a pouco anulando o pensamento das coisas ruins que ressaltam o medo na tua mente. Desde que você controle. Levar o pensamento obediente, cativo a Cristo, como Paulo escreveu,
no Evangelho da Graça, que nós devemos levar nossos pensamentos cativos à obediência do Evangelho, significa isso que eu estou te falando. Eu estou traduzindo isso nas minhas palavras para você entender. O que é levar os pensamentos cativos? É antes de você falar pela tua boca aquela porcaria que se manifesta na tua mente, você levar esse pensamento cativo à obediência do Evangelho e anular ele antes dele sair pela tua boca. Antes de você dizer que vai dar errado, que e se, você se lembra que você conseguiu em algum momento muitas coisas boas. Aí você, peraí, por que eu tenho que falar que eu não poderei? Por quê? Por que eu não posso falar que sim poderei? Porque afinal de contas eu não sou qualquer um, então abençoado. O quarto ponto. Primeiro ponto, aceitar o medo. Segundo ponto, cultivar outro tipo de pensamento. Terceiro ponto, ressaltar na tua mente as muitas vitórias que você teve. E quarto ponto, eu fiz aqui uma tatuagem nova, olha para cá, a fé, não é? Tá escrito, dá para ler aí? Dá, olha aí. Dá para ler legal aí? Tá na tela aí direitinho? A fé. Essa é a mais importante que eu quero falar agora para te ajudar a vencer o medo. Sim ou não, Moreno? Porque a gente sente medo, né? A gente, como casal, às vezes, a gente conversa na varanda de noite, tomando nosso vinhozinho, tomando alguma coisa, conversando. A gente compartilha e fica projetando os nossos sonhos, nossos desejos, aonde a gente quer chegar, que a palavra corra, que o canal tenha muita gente inscrita, que muita gente seja beneficiada por essa palavra, que a gente alcance tanta gente, que a gente trabalhe cada vez mais por isso. Mas olha, fé. Quando eu falo de fé, preste atenção, porque aqui a gente está entrando na orientação espiritual para vencer o medo. Porque por enquanto eu só te falei de coisas naturais, se você não percebeu. Citei Abraão, citei Moisés, citei Davi, tudo com coisas naturais, verdade? Então agora eu estou falando de coisas espirituais. Então, quando eu falo de fé, eu não estou me referindo a sincretismo religioso. Acender vela, amarrar fitinha. Olha aí, hoje eu estou com uma pulseira aqui que diz, ó, fé, força e coragem. Fé, força e coragem. Né? Eu não estou falando de amarrar fitinha, eu não estou falando de andar com uma figurinha de um chamado santo na minha carteira. Eu não estou falando nada disso. Eu estou me referindo ao que Deus diz que você é. Fé, a fé do Evangelho, não tem nada a ver com essa fé que os religiosos pregam por aí. A fé do Evangelho é aquela fé que faz você crer naquilo que Deus diz que você é. Isso é a fé de Gálatas 3, 23, que nós estávamos encerrados em relação a ela, porque ela não havia se manifestado ainda. Nós estávamos impedidos de ter acesso a essa fé que Paulo cita em Gálatas 3, 23, né? Então, eu não estou falando de fé de colocar copo d'água para as almas, acender uma vela para o santo na segunda-feira, porque é dia das almas. Eu não estou falando disso. Sincretismo religioso, essa mistura, né, religiosa, que aceita, o catolicismo aceita a Umbanda e adequa as entidades africanas com os chamados santos da Igreja Católica, batiza cada um com um nome próprio e vai por aí afora. Eu não estou falando disso, isso não é fé, isso é confusão. Fé que eu me refiro é você conhecer e aceitar, crer naquilo que Deus diz que você é. Porque se não for assim, você não vence nada na vida. Não é só o medo, não. Se não for assim, você não reina em vida. Se não for assim, você não anda em glória na tua vida. Você não anda de vitória em vitória na tua vida. A fé do Evangelho é que faz você
avançar na vida, progredir na vida. É a que tira você do lugar comum e coloca você num estágio que Paulo chama que muito mais reinarão em vida os que recebem a abundância da graça. E a abundância da graça tem a ver com a fé. E a fé que eu estou dizendo é a fé do Evangelho. Mas o que diz o Evangelho? Eu vou te mostrar agora um comentário que Jesus de Nazaré fez antes da cruz e que penso que seja importante para a nossa palestra de hoje, para o nosso dia de hoje, que está em João capítulo 14, verso 12. Então agora eu vou te mostrar algo, presta atenção, que foi antes da cruz, tá bom? Eu vou te mostrar algo que não é hoje, tá bom? Eu vou te mostrar algo no nosso tempo passado. Vou te mostrar o que Jesus de Nazaré, que era o próprio Deus vestido de carne, né? Toda a plenitude de Deus estava ali em Jesus de Nazaré. E vamos ver o que ele falou a respeito de algo muito interessante que é envolvente e que nos coloca nessa perspectiva do que estamos dizendo no dia de hoje. João 14, 12 diz assim, ó: de certo vos digo que aquele que crê em mim, pronto. Aí ele já classificou e desclassificou. Classificou muitos e desclassificou alguns. Porque ele disse, aquele que crê em mim. Quer dizer que existem aqueles que não creem em mim. Então ele já classificou, sim ou não? Então, aquele que crê em mim, as obras que eu faço, dizia Jesus, ele as fará também. E ainda maiores as fará, porque eu vou ao Pai. Isso está em João, capítulo 14, verso 12, que se o Andrés puder pôr na tela, para você ver, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, né? Fará as obras que eu faço e até maiores as fará. O que você acha disso? O que você pensa disso? Você acredita nisso? Porque Jesus fez um montão de coisa, hein? Mas o mesmo Jesus que curou o cego está dizendo que aquele que crê nele faria as mesmas coisas que ele. Bom, depois ele vem dizendo, e tudo que pedires ao Pai em meu nome eu farei, tal, tudo mais. Depois ele fala, no verso 16, ele diz assim, põe aí o verso 16, o Pai vos dará outro Consolador, porque Jesus de Nazaré tinha um tempo limitado na terra. O tempo de Jesus era até a cruz, nos seus 33 anos. E ele disse assim, o Pai vos dará outro Consolador para que fique com vocês para sempre. Porque ele, Jesus de Nazaré, não era para sempre. Jesus de Nazaré. Eu não estou falando... Porque Jesus de Nazaré era uma manifestação de Deus para um propósito exclusivo, específico. Quando ele cumprisse esse propósito, ele sairia de cena. Por isso é que o apóstolo Paulo diz que agora já não é mais Jesus de Nazaré, agora já é o Cristo ressuscitado, que é Deus sobre todos. O nome que está acima de todo nome. E o nome que está acima de todo nome não é Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. Bom, fica aí o dado para você pensar. Aí o verso 17, verso 16, você entendeu, né? Ele vos dará outro Consolador. Porque enquanto Jesus estava, o Consolador era ele. Mas como ele sabia que ele não estaria ali, porque ele cumpriria um propósito na cruz, ele disse que viria outro Consolador. Aí o verso 17, ele disse assim, ó, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece,
esse Espírito, mas vocês sim conhecem, porque habita convosco e estará em vocês para sempre. Então, eu creio que se você, abençoado que me acompanha, né, que está ouvindo até aqui, participando, eu creio que se você estivesse ali, escutando esse discurso de Jesus de Nazaré, você estaria louca para que esse dia chegasse logo. Sim ou não? Você estaria doidinho para que esse dia prometido chegasse logo, certo? Caramba, tomara que esse dia chegue logo. Jesus, quando é amanhã? Se é daqui a pouco? Pô, caramba, tomara que chegue logo, porque aí esse Consolador vai ficar comigo para sempre? Vai. Quer dizer que ele não está para sempre comigo? Não, porque nós estamos antes da cruz, dizia Jesus. Mas vocês receberão um outro Consolador e ele vai ficar com vocês para sempre. Ah, que bom, tomara que esse dia chegue logo. Se você estivesse lá, você pensaria assim. Sim ou não? Queria que esse dia chegasse logo. Mas aqueles que estavam ali presentes, eles na verdade não entenderam como é que isso ia se manifestar. Porque isso para eles era um mistério. Ó, Jesus falou uns negócios aí de Consolador, que vai ficar com a gente para sempre, mas será que ele também vai ser carpinteiro? Será que ele vai ser o menino de Belém? Será que vai ser aquele menino do presépio, aproveitando que nós estamos em dezembro, né? Será que vai ser aquele que estava lá no presépio, aquele garotinho assim, que fica lá deitado naquele bercinho lá no feno, na palha, com os animais? Eu não entendi nada, mas ele falou que vem um Consolador aí e que vai ficar, é um tal do Espírito da Verdade que vai habitar com a gente para sempre. Eu não estou entendendo nada, não entendi nada, mas tomara que esse dia chegue logo. Mas é um mistério, Então isso ficou oculto, isso ficou em mistério aí. Aí tem o verso de Colossenses 1:27, que o apóstolo Paulo diz assim: um mistério entre os gentios, Jesus Cristo agora mora em você. E isso é uma glória. É isso que está escrito aí. Viu? Em Colossenses 1:27, o apóstolo Paulo vem falando, se você nota, se você gosta de entender bem o que você está lendo, aqui diz assim, olha, o apóstolo Paulo fala o mistério, no verso de cima, o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo, desde antes do mundo ser mundo, mas que agora foi revelado a seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, porque esse mistério traz umas riquezas com ele, riquezas da glória desse mistério, que é Cristo habitando em vocês, Cristo morando em vocês. João 14, Jesus falou, esse Espírito ficaria com a gente para sempre, moraria com a gente para sempre. 1 aos Coríntios 6:17, Paulo fala que esse Espírito é um só Espírito com o nosso. Em Colossenses 1:27 ele diz que é Cristo que mora na gente para sempre. Isso não se desfaz. Esse era o mistério que Jesus falou lá atrás, ficou oculto esse tempo todo, e essa é a receita para você dominar os seus medos. Cristo mora em você. Além de ter umas técnicas naturais, como eu já te disse antes, né? Aceitar o medo, cultivar bons pensamentos, mudar o pensamento antes que a palavra referente a ele saia pela boca, para que saia pela boca uma coisa boa que contamine bem a roda da criação, né? E a fé, que agora tem a ver com o que eu estou falando. Cristo mora em você. Você é um Deus, porque é um mesmo Espírito com Ele. Então, Cristo não sente medo. Então, você tem uma companhia contigo que é incapaz de sentir medo, simplesmente porque essa companhia é o próprio Deus, é o próprio Cristo.
que se fundiu com o teu próprio espírito. Então, qual é o medo que pode te assolar tendo você tão grande companhia? Ah, mas isso é uma questão de fé. Fé do Evangelho. Viu como é diferente? A fé do Evangelho da fé da religião. O que a religião diz? Irmão, busca Cristo. Aonde? Lá na minha igreja vai ter uma reunião de oração e nós vamos buscar a Cristo. Vai buscar por quê? Porque Cristo está longe, aleluia, na cabeça deles. Eles não creem na fé do Evangelho. Eles não creem no Evangelho. E por não crerem no Evangelho, eles não podem admitir que não precisa participar da reunião de oração para buscar a Cristo. Se você quiser buscar a Cristo, busque o teu próprio espírito, porque você é Cristo em espírito. Ora, se o Espírito de Deus é o mesmo com o teu espírito, qual é o teu espírito? Cristo. Então eu sou cristino no espírito. Cristão. Isso é ser cristão. Entendeu? Porque o Evangelho diz que Cristo e eu somos o mesmo Espírito. Cristo habita em mim. Aquela palavra que ninguém entendeu lá em João 14, que o Consolador viria e ficaria para sempre, ele estava falando do Espírito de Deus que se faria um mesmo Espírito com o meu. Caramba, que coisa tão gloriosa isso! Se você crê. Crê com acento circunflexo, tá? Não estou falando de crer no futuro. Se você crer, se você resolver crer e aceitar, não é isso que a Bíblia diz. É para que todo aquele que nele crê. Não está escrito para que todo aquele que nele creia, crer, ou resolva, ou decida, ou não decida. Para todo aquele que nele crê, porque quem crê já vem com esse dom de poder crer naquilo que não vê. Não é todo mundo. E esse que não crê não tem o Espírito de Deus com o seu espírito. É uma pessoa natural. É um animal racional, desprovido de fé, desprovido de espírito. É incapaz de acreditar. Não tem. Porque a fé é dom de Deus. Há aqueles que receberam esse dom, portanto, têm o Espírito de Deus, e há aqueles que não têm. E aí eu não posso fazer mais nada. Por quê? Eu queria te lembrar isso, que a fé é um dom de Deus. Sim? Se Cristo mora em você, você tem o dom da fé. Se você não tem o dom da fé, é porque Cristo não mora em você. E Cristo não está batendo na porta hoje. Ei, deixa eu entrar aí que está chovendo aqui fora, está frio pra caramba. Não, isso não é assim. Isso é uma fantasia religiosa, né? Então, abençoado. Você deve usar o dom da fé para tudo na tua vida. Falando agora para os que têm o dom da fé sempre, né? Quando um dardo inflamado do medo vier assolar a tua mente, combata o bom combate e guarde a fé. Lembra do que Paulo falou nos seus últimos dias? Né? O que ele disse? Combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Antes de morrer ele estava falando isso, quando ele já estava quase para morrer. Não foi? Perseguido, preso. Combati o bom combate. Acabei a carreira, porque eu entendi que Deus me chamou até aqui. E guardei a fé. Então, o que você tem que guardar sempre é a fé. E combater o bom combate.
Como é que eu combato o bom combate? Não é lutando contra os demônios que estão no ar. É lutando contra os dardos inflamados que vêm à tua mente. Então, quando vier um dardo inflamado do medo, agora você já sabe como combater o medo. É normal sentir medo. Toda pessoa que está vestido por um ser humano sente medo. O medo, em certo ponto, é bom, mas se ele ultrapassar determinado limite, ele pode me atrapalhar. Então, eu vou tratar de dominar esse medo, entendendo que Cristo mora em mim e que se Cristo mora em mim, não pode me acontecer nenhuma desgraça, porque, já pensou? Deus em desgraça, Deus em pobreza, Deus com fome, Deus em escassez, Deus desempregado. Não, peraí, tem que tratar isso aí. Tudo isso aí tem remédio. Então, quando você for fazer uma prova, lembre-se disso que você ouviu até agora e aplique. Você vai ver que funciona. Estuda, se prepara bem e guarda a fé. Aplica a fé. Quando vier os dardos inflamados dos pensamentos do medo, se, você vai e troca por outros pensamentos que você certamente tem. Quando vier o medo de uma enfermidade, olha, as doenças estão se alastrando no mundo, está assolando o mundo inteiro. Alimente-se bem, exercite-se como puder e aplique a fé. Entendeu? Se for fazer uma prova, estude, se prepare e aplique a fé. Se vier um dardo inflamado de um desemprego, se prepare, se apresente, cumpra e aplique a fé. Entendeu? Se vier qualquer dificuldade assim, aplique a fé. Quando o medo da pobreza vier, o medo da escassez, do desemprego, chegar à tua mente, aplique isso que eu falei acima. Se você está com um dardo inflamado te perturbando de uma enfermidade, você alimenta bem, se comporta bem, se exercita o melhor que puder e aplica a fé. E se você tem um dardo inflamado na tua mente de medo de ficar pobre, medo de passar escassez, medo de dificuldade, a mesma coisa. Semeie, sempre tem algo que você vai ter que fazer. Assim como os anteriores que eu falei. Né? Semeie, não deixe de semear o ministério que te ensina, que te alimenta, que te instrui. Não ligue para o que disserem, porque as carnes estão soltas por aí falando um monte de bobagem. Né? Semeie e aplique a fé, porque a seu tempo colheremos, diz o apóstolo Paulo, se não desfalecermos. Porque, às vezes, esses dardos inflamados de medo, de angústia, de depressão, de ansiedade, fazem a gente desanimar ou pretender desanimar. Mas quando você aplica a fé, isso te renova o teu ânimo a cada manhã e a misericórdia de Deus vai se manifestando na tua vida. Porque, afinal de contas, Deus tem que cuidar da tua vida, Ele habita em você. Entendeu? Então, não deixe de semear e aplique a fé. E lembre-se daquela frasezinha que Jesus falou, aquele que crê em mim fará coisas maiores do que essa. E ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Ele falou para o Lázaro, Lázaro, sai, vem para fora. E Lázaro já estava morto há 4 dias, enterrado lá na gruta lá. 4 dias. Lázaro, vem para fora. É bem verdade que antes disso ele falou assim, ei pessoal, removam a pedra, que não era porta, né? No mausoléu lá do Lázaro tinha uma pedra, era uma gruta. Por que Jesus não tirou a pedra? Tão poderoso, né? Por que ele mandou o pessoal tirar a pedra? Ele podia ter falado, pedra, abre-te sésamo. Não podia? Podia. Mas ele falou para o pessoal tirar a pedra. E depois que o Lázaro saiu, ele falou assim, porque naquela época a cultura era atar os corpos, né, com vendas, com bálsamo, com óleo de cheiro, essas coisas. Atar e botar lá, né, tipo uma múmia. E Jesus, quando o Lázaro levantou e saiu, Jesus falou o quê? Ataduras se desfaçam agora em meu nome. Não, ele falou assim, pessoal, desatem-no e deixem-no sair. Por que ele não tirou a pedra?
Por que ele não tirou a atadura? Ele só falou para o Lázaro sair. É porque isso só ele podia fazer naquele momento. Agora, as ataduras, a pedra, isso o pessoal podia fazer, sim ou não? Então, se alimentar bem, se exercitar, estudar para a prova, semear, essa é a tua parte. Tira a pedra e o Lázaro ressuscita. Então, ó, para terminar, combater o medo é uma questão de fé. Tá bom? Eu espero que você tenha principalmente se divertido um pouco e que essa tua semana tenha começado com uma palavra de vida como essa, que fatalmente vai dirigir em sucesso e em vitória o restante da tua semana. Essa foi a palavra que eu creio que Deus me instruiu para que eu te falasse hoje. Eu queria ouvir os comentários, coloque os comentários aqui no nosso chat, no nosso bate-papo. Semana passada, o Lennon e a família dele, Vanderlei, Terezinha, né? E a irmã do Lennon, mandaram uma foto que estavam assistindo essa ministração na televisão. E eu compartilhei com a autorização deles, compartilhei no Instagram, no Facebook. E se porventura você está assistindo essa ministração na sala, na televisão aí da tua casa, tire uma foto assim da família que está reunida e mande para o WhatsApp aqui, avisa para a gente publicar, isso aí nos alegra e ministra na minha vida. Eu vou ficar por aqui, mas eu queria agradecer a todos vocês. Vocês perceberam que apareceu aqui à minha direita um código Pix, como está aparecendo agora, né, André? Coloca aí para eu me referir bem a isso. Esse código é um código QR que você deve escanear com o teu celular. Para o teu celular ler esse código, tem que ter instalado um leitor de código QR. Então você abre o leitor de código QR, aponta para esse código que está aqui, e aí vai aparecer os nossos dados, e dessa maneira você pode enviar a tua semente em tempo real. E quando você fizer isso em tempo real, vai aparecer aqui no meio, aqui assim, uma mensagem com o teu nome, com a tua semente, para homenagear você. Na semana antepassada, o Jesuíto lá de São Paulo, eu não sei nem se ele estava avisado disso, dessa mensagem. Ele semeou assim pelo código QR e apareceu aqui a mensagem, agradecimento a ele. Então, é por isso que sempre aparece aqui, de vez em quando o Andrés coloca, debaixo da minha instrução, ele coloca o código QR, porque a tua semente é importante para que a palavra corra. Por isso, nesse momento de final de programa, eu quero agradecer a todos vocês que, pela fé, crendo, têm semeado aqui no nosso ministério. Por causa disso, nós podemos estar dedicados 24 horas a que a palavra corra, às edições de vídeo, às edições de áudio, à programação da rádio, a responder às questões que as pessoas estão com suas inquietudes e suas dúvidas, para que possamos pastorear, né? Mesmo que virtualmente, para que possamos orientar espiritualmente as pessoas que nos procuram. Isso é graças à tua semente. Então, eu e minha família estamos dedicados a essa vida, a que a palavra corra e alcance cada vez mais. Então, compartilhe o nosso link. Se você está inscrito no canal, muito agradecido. Se ainda não está inscrito, inscreva-se no YouTube, Pedro Kelly RCC. Inscreva-se e clique no sininho para você receber notificações. Se você já está inscrito e não está recebendo notificações, porque algumas pessoas disseram, Pedro Kelly, eu não estou recebendo notificações de quando vocês publicam, quando vocês entram no ar, eu quero receber notificações. E estou inscrito, como é que eu faço? Entre lá no nosso canal, vá até no sininho e clique no sininho para desavisar. Uma vez que esteja já desavisado, você clica de novo e clica em todas, que aí você vai receber todas as comunicações a nosso respeito, tá bom? E compartilhe nosso link, deixe teu like. Quando você deixa teu like, você nos ajuda, porque o YouTube divulga pra gente, né, André? Né?
e tudo mais. Agora vai aparecer na tua tela o código Pix do Ministério Reconciliados com Cristo. Aí está o nosso código Pix para você enviar a tua semente se você trabalha com o código Pix, né? Eu declaro like. É like que você está querendo? Ah, minha morena está querendo like. Eu também. Ó, like, joinha, legal, gostei. Não esqueça de dar like. Eu vejo muita gente assistindo, mas o número de likes não condiz com a quantidade de pessoas que estão assistindo. Ô, pessoal, vamos dar like aí, abençoados. Vamos dar like. Quanto mais likes, mais a palavra corre, mais a gente alcança. E eu conto com a tua ajuda para a gente aumentar a assistência do nosso canal. Entendeu? Então, um abraço aqui para minha mãe, que eu não saudei no início. Peço 1000 perdões, minha mãezinha, com 98 anos, né? Rumo aos 100. Tá igual o Buzz Lightyear. Além, ao infinito e além, minha mãe vai passar de 100, e até rimou, que bacana. Então um beijo para a Kátia, para o Isaac, lá na casa da minha mãe. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu, comece a semana plantando. Estamos em dezembro, último mês do ano, ainda dá tempo de você colher, desde que você plante. Até a nossa próxima programação, tudo isso eu compartilho com você, ó. Porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau!